Olá pessoal, hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Com 15 anos de idade eu conheci o amor da minha vida. Lógico que naquela época eu não fazia nem ideia do que estava por vir. Foi no ano de 2007 e durante o carnaval. É um pouco estranho falar que conheci o amor da minha vida durante o carnaval, não é mesmo? Mas foi isso mesmo que aconteceu. Através de alguns amigos em comum, nos conhecemos logo na primeira noite. Eu lembro que aproveitamos muito, dançamos, cantamos e curtimos. Quando chegou a hora dele ir embora, nos despedimos sem ao menos trocarmos telefone. Naquela época, ainda não existia o WhatsApp. Na segunda noite de carnaval, assim que eu cheguei, eu lembro que uma amiga me disse que o rapaz que eu tinha conhecido na noite anterior tinha perguntado por mim. Eu nem dei muita bola de início. Logo em seguida, ele chegou até onde eu estava. Começamos a conversar e mais uma vez ficamos juntos. Nos reencontramos sem combinarmos e mais uma vez aproveitamos a noite até o amanhecer. Nos despedimos sem trocar telefone mais uma vez e nem ao menos cogitar que nos encontraríamos um dia novamente. Foi tudo muito natural. Cerca de um mês depois, eu fui convidada para uma festa na casa de uma tia de um amigo que tínhamos em comum. Eu resolvi não ir, mas em cima da hora mudei de ideia e resolvi que iria. Eu confesso que nem passou pela minha cabeça que lá encontraria novamente o Rodrigo. Logo que ele chegou, eu já o reconheci, mas fiz de conta que não tinha o visto. Eu fiquei um pouco receosa e não sabia como reagir. Passou a noite toda sem que nos falássemos. Ficamos em lugares diferentes da festa. Na hora em que eu resolvi ir embora, ao me despedir dos meus amigos, ele veio falar comigo. Conversa vai, conversa vem e ficamos novamente. Dessa vez, ele resolveu me trazer até em casa, e eu me lembro que fiquei muito feliz de encontrar com ele nesse dia, já que era um clima diferente do carnaval onde nos conhecemos. Estávamos numa festa mais privada e conseguimos nos conhecer melhor. As coisas foram diferentes dessa vez, e eu me lembro de que fui dormir com aquele rapaz que não saía da minha cabeça. Lembrava da nossa conversa e de como ele era querido e gentil comigo. Aquela noite peguei no sono com um sorriso no rosto. Mais uma vez não trocamos telefone e nem sabíamos se iríamos nos encontrar novamente. Semanas depois, ao sair com alguns amigos em comum, nos reencontramos. Alguns dias depois, quando eu estava na festa de aniversário de uma prima, o meu telefone toca. Para minha surpresa, era o Rodrigo, me chamando para sair. Eu conversei com ele e disse que naquele dia eu não poderia, mas ele poderia me ligar novamente para combinarmos. Alguns dias depois, ele me ligou novamente, me convidou para sair no fim de semana, e eu disse que aceitava, que era para ele me ligar depois para combinarmos melhor. Eu me lembro que naquela época ainda se usava o cartão telefônico, e como ele não tinha celular, me ligava sempre do orelhão. Quando eu cheguei em casa, comecei a pensar como contaria para os meus pais sobre o Rodrigo, pois eu sabia que ele iria me ligar para sair daqui uns dias, e queria que meus pais soubessem sobre ele. No dia seguinte, resolvi chamar a minha mãe para conversar. Disse muito tímida que tinha conhecido um rapaz e que estava gostando dele. A minha mãe, muito cuidadosa, me perguntou sobre ele, onde ele morava, onde eu tinha o conhecido e tudo mais. Conversamos muito, e ela me disse que eu deveria tomar cuidado, pois eu era muito nova para ter um namorado e que se eu quisesse algum dia sair com ele, eu deveria também conversar com o meu pai. Confesso que isso me afligiu um pouco, pois apesar de eu conversar muito com meu pai e ele ser super parceiro e querido, eu sentia vergonha de falar com ele sobre esse assunto. No fim de semana, então o Rodrigo me liga, me chamando para sairmos. Eu lembro de chamar a minha mãe no quarto e perguntar se eu poderia sair. Ela disse que eu poderia, mas que antes deveria conversar com o meu pai sobre o Rodrigo, pois eu não deveria mentir e meu pai teria que saber aonde e com quem eu estava. Eu lembro de ficar cerca de meia hora no quarto, levantando e sentando. Eu ia até a porta, chamar o meu pai e voltava, pois não tinha coragem e não sabia como ele iria reagir. Até que eu criei coragem e o chamei. Pai! Eu me lembro como se fosse hoje. O meu coração disparou e eu fiquei nervosa. Pai, vem aqui. Eu tenho que te falar uma coisa. Ele veio e eu falei. Pai, eu tenho que te falar. Eu estou namorando. Eu nem estava namorando, mas eu não sabia o que dizer e na hora foi isso que saiu.
Então eu continuei. Eu conheci um rapaz e hoje ele me convidou para sair. O senhor deixa eu ir? Ele sorriu e me disse: namorando? Com quem, menina? Conversamos bastante e ele me disse: tudo bem, você pode ir, mas eu quero conhecer esse rapaz. Nesse dia eu saí com o Rodrigo. Fomos até uma lanchonete. Depois disso eu lembro que ele me ligava com frequência. Começamos a nos ver todas as quartas-feiras e aos finais de semana. Nessa época eu comecei a ir com frequência na casa do Rodrigo. Já conhecia grande parte da família dele. Eu lembro que nenhum de nós dois trabalhávamos, então a gente ia para a casa dele, alugava um DVD na videolocadora e ficávamos assistindo filmes. Às vezes, pegávamos 2, 3 filmes para assistir. Eu ainda guardo alguns comprovantes dos filmes em que alugávamos, e que foram muitos, sem dúvida. A gente vivia pedindo dinheiro para os nossos pais e também para uma tia dele, para que assim a gente pudesse sair, ir ao cinema ou em algum restaurante. Éramos felizes e não sabíamos. Quando foi em junho, ele me pediu em namoro. Me deu uma aliança de compromisso, nos dias dos namorados. Fomos até a casa dele e ele fez uma pizza e nos presenteamos. Eu lembro de como eu estava feliz quando eu cheguei em casa e mostrei para os meus pais a aliança e o presente que eu tinha ganhado. Apesar de eu já conhecer a família e frequentar a casa dele, ele ainda não tinha vindo na minha casa e nem conhecia toda a minha família, só os meus pais e o meu irmão. Semanas depois, ele veio me deixar em casa e o meu pai foi até ele. O convidou para a minha festa de aniversário, que seria em julho. No dia do meu aniversário foi um dia muito feliz para mim. Eu lembro que veio a família dele, a mãe, o pai e a irmã. E isso foi muito bom, pois nesse momento os nossos pais se conheceram e grande parte da minha família também os conheceu. Lembro do quanto eu estava feliz e radiante nesse dia. Os meses foram então se passando e fomos dando continuidade no nosso namoro. Como em todas as relações, tínhamos altos e baixos. Estávamos há pouco tempo juntos e nos conhecendo cada dia mais. Às vezes brigávamos, mas era sempre por coisa muito boba. O nosso namoro foi marcado por momentos felizes. Éramos bem parceiros um com o outro. A gente tinha o costume de sempre escrever cartas um para o outro, e eu ainda guardo com muito carinho todas elas. Eu lembro que peguei uma folha para anotar todos os presentes que dávamos um para o outro. Naquela época, ainda existia o Orkut e tínhamos a opção de escrever um depoimento para outra pessoa. Nossa, receber um depoimento de alguém era uma coisa muito importante. E eu cheguei a imprimir alguns depoimentos que o Rodrigo fez para mim. Eu também tenho o costume de guardar alguns papeizinhos que lembram locais onde fomos. Em janeiro de 2008, a gente fez a nossa primeira viagem. Fomos visitar a irmã dele, que na época estava morando no Rio de Janeiro. Foi uma viagem muito boa, a primeira vez que eu andei de avião, e conhecer outra cidade com o Rodrigo, passar aquela semana bem juntinho dele, me deixou muito feliz. Em 2008, eu me formei no ensino médio e ele se formou na faculdade. Depois disso, eu entrei para o magistério e ele começou uma rotina de estudos, pois queria passar num concurso público. Eu me lembro de quando ele vinha me deixar em casa, como planejávamos sobre o nosso futuro junto, e o quanto ele queria arrumar um bom emprego para casarmos e ficarmos bem juntinhos um do outro. Me lembro como se fosse hoje, da gente dentro do carro, em frente ao portão da minha casa, conversando sobre o nosso futuro. Em 2011, o Rodrigo conseguiu então a sonhada aprovação no concurso público. Naquela época, eu não era cristã, mas eu me recordo do quanto eu orava pelo Rodrigo e como conversava com Deus sobre o nosso futuro juntos. Algumas vezes orávamos em família, os meus pais e os pais dele durante o pôr do sol na casa do pai dele. Oramos muito por essa aprovação. O Rodrigo iniciou então o curso de formação de soldados, que levaria alguns meses para concluir. Assim que ele começou a trabalhar, planejávamos mais um passo na nossa relação, e o Rodrigo decidiu então me pedir em noivado. No dia 9/10 de 2011, noivamos, e foi um dia maravilhoso, ver os nossos familiares se empenhando para sair tudo perfeito. A festa
Foi na casa da tia dele. Tudo simples, mas com muito amor e carinho. A tia dele fez lasanha e comemoramos cada instante com toda a nossa família reunida. Eu vou soltar um pouquinho do áudio do que o Rodrigo falou para mim quando me pediu noivado para os meus pais. Essa foi só uma partezinha. Foi tudo perfeito aquela noite. Quando então ele se formou, ele soube que seria inicialmente transferido para outra cidade. E através de classificação ele teve poucas opções, escolhendo uma cidade que fica a oeste do estado, chamada Modelo. Nos meses em que se antecederam à transferência, foi um turbilhão de sentimentos. Vínhamos conversando muito. Ele dizia o quanto queria que eu o acompanhasse e que assim teríamos a nossa vida juntos. Eu pensava muito no assunto. Apesar de amá-lo muito, desejar ter uma vida com ele para sempre, às vezes eu não me sentia preparada. Até que eu tomei a decisão de acompanhá-lo. Eu decidi chamar meus pais para conversar. Eles foram muito amorosos comigo. Em nenhum momento se opuseram e me disseram para eu pensar bem, pois aquela decisão era muito importante e só eu poderia tomar. O meu pai me disse que se eu fosse eu deveria casar, pois sairia da casa dele para casar. Eu me sentia perdida. Por mais que os meus pais não se opusessem, eu sentia culpada por deixá-los. Eu amava muito o Rodrigo, mas pensava na minha família e toda a vida que eu deixaria para trás. Até então que eu decidi ir com o Rodrigo. Depois de muito pensar, a certeza que eu tinha era que eu o amava e que ele também me amava. Então essa era a hora de termos a nossa tão sonhada vida juntos. Nessa época, eu fazia faculdade numa universidade particular e tranquei a matrícula. Eu amava muito o Rodrigo e começamos então a preparar a nossa mudança. Quando acabou a Operação Veraneio, na cidade em que moramos, ele foi transferido. Seguimos viagem rumo a Modelo. Fomos em 2 carros, eu com meu sogro, minha sogra e a nossa mudança, e o Rodrigo com os meus pais e um irmão. Chegamos na cidade de Pinhalzinho e nos hospedamos numa pousada até o dia seguinte. Quando fomos até Modelo, conhecemos o pessoal que ele iria trabalhar e começamos então a busca por uma casa para ficarmos. Eu lembro do quanto Deus foi bom com a gente. Ele preparou tudo de uma maneira perfeita. Visitamos umas 3 casas, mas a que eu queria mesmo foi a primeira casa que eu vi. Ela ficava bem em frente ao quartel, mas estava com uma placa de vende-se. Perguntamos para alguns vizinhos até que encontramos o dono daquela casa. Decidimos fazer uma proposta de aluguel, afinal não custa tentar. Ele aceitou logo de início, ficamos muito felizes. A casa era linda por dentro e por fora, e estava toda reformada. E o melhor, era só atravessar a rua, assim eu ficava bem pertinho quando o Rodrigo estivesse de serviço. No dia seguinte, fomos com nossos pais numa loja de móveis. Compramos todos os móveis para mobiliar a nossa casa. Foi tudo muito perfeito. Quando chegou o dia dos nossos pais irem embora, foi um misto de sentimentos.
Eu me sentia feliz por estar dando mais um passo importante na minha vida, mas ao mesmo tempo triste e com uma angústia que eu não sei explicar, por meus pais irem embora. Naquela noite eu passei mal e chorei muito. Eu me senti, embora meus pais não soubessem, mal por tê-los deixado. No dia seguinte, eu lembro que a mulher de um sargento, o pessoal da guarnição e os vizinhos me convidaram para ajudar numa campanha que eles faziam todo ano para limpar o Rio de Modelo. Eu decidi ir junto, assim passava o tempo e eu me distraía. Naquele dia, o Rodrigo estava de serviço. Os dias foram se passando, vivíamos muito bem. Eu me lembro que quando ele saía para trabalhar, mesmo não sendo cristã, ficava olhando ele da janela. Ele indo, e agradecia a Deus por ter me dado um homem tão bom e por tudo que tínhamos conquistado. Sempre, sem precisar prejudicar ninguém, as coisas pra gente davam tudo certo. Tínhamos o apoio de toda a nossa família para qualquer coisa. Eu pedia de todo o coração para Deus o guardar em todos os momentos. Eu lembro do primeiro dia que ele saiu para trabalhar, o primeiro dia de serviço dele como soldado realmente. Bati até uma foto quando ele estava indo. Eu me sentia muito orgulhosa do meu marido, muito orgulhosa de todos os passos que a gente tinha dado e até onde a gente tinha chegado. A gente passeava muito nos 2 dias que ele ficava de folga. Conhecemos o Oeste inteiro. Todo dia saímos para conhecer alguma cidade diferente. Entramos na academia e amávamos sair para comer fora. Assim que chegamos na cidade, o Rodrigo já fez a documentação pedindo transferência para voltar para nossa cidade. E assim que surgisse uma vaga, voltaríamos. Alguns meses depois, chegou então a tão esperada notícia de que ele tinha conseguido a transferência. Eu lembro que no dia seguinte colocamos algumas coisas no carro e partimos logo cedo para nossa cidade natal. Depois voltamos para buscar o restante das coisas. Assim que chegamos na cidade, ficamos um pouco na casa dos nossos pais e logo encontramos uma casa para alugar. Eu lembro que queria uma casa que fosse perto dos meus pais, e o Rodrigo concordou, já que ele também gostava do bairro. Vivíamos felizes da vida por tudo estar dando certo. O Rodrigo passou a trabalhar numa cidade vizinha. Eu voltei para a faculdade que havia trancado. Éramos muito felizes. Como em todo relacionamento, também tínhamos nossas discussões. Mas a nossa rotina era de muito companheirismo. Fazíamos tudo juntos, nos apoiávamos e nos respeitávamos. Alguns meses depois, nossos pais conversaram e nos fizeram a proposta de construir uma casa para nós. Meu pai cederia o terreno e o pai dele entraria com a mão de obra. Tudo estava indo muito bem. No ano de 2013, tivemos mais motivos para comemorar. A nossa casa ficou pronta. Estávamos felizes e eu passei no vestibular para uma universidade federal. Os anos foram se passando. Vivíamos a maioria do tempo bem, mas também tínhamos os nossos conflitos. Em 2015, as coisas complicaram um pouco. Começamos a esfriar o nosso relacionamento. Começamos a brigar com frequência, pois eu não concordava com algumas atitudes dele. Enfim, eu não soube ser a mulher sábia que o Senhor gostaria que eu fosse, a mulher que está em Provérbios. Se antes a gente brigava e fazia as pazes na mesma hora, nesse período passávamos às vezes até 4 dias sem nos falar direito. Quando chegou o mês de novembro, definitivamente as coisas não estavam bem. Eu lembro que brigávamos e eu chegava a pensar que já não o amava mais. Por dentro, por mais que eu não tivesse força para demonstrar, eu sentia dentro de mim a vontade de consertar tudo. Eu sabia que aquilo não era certo, mas eu não sabia como reagir, eu não sabia como sair daquele enrolado todo que a gente tinha se envolvido. Eu tinha vontade de falar o que eu estava pensando, do quanto eu o amava e queria resolver as coisas, mas eu não conseguia. Algo me afligia. Mal sabia eu que naquela época o coração dele já havia endurecido. Eu lembro que eu chorava muitas vezes durante o banho. Perguntava para Deus qual era a melhor saída. Eu tinha uma intuição muito forte e eu sempre desconfiava de que havia algo errado, mas eu não sabia o que. Por vezes eu não acreditava no que ele me dizia, mas ele não aceitava ser questionado. Tudo acabava em briga. Como aconteceu numa sexta-feira. Brigamos e quando chegamos em casa decidimos conversar. No sofá da nossa sala, o sofá que a gente tanto planejou, na nossa TV que fomos juntos buscar no centro,
Uma TV enorme pesada de 50 polegadas, carregamos juntos na mão. Eu lembro que trabalho que a gente passou para carregar aquela TV. E ali mesmo, na nossa sala, em que passamos tantos momentos juntos, ele me disse com lágrima nos olhos de que precisava de um tempo. Aquele tempo que lá no dia do nosso noivado ele disse que não existia para quem amava, ele me pediu. Falou que precisava pensar e queria ir para a casa da mãe dele. Eu me lembro de ficar na porta e vê-lo partir. No primeiro momento, eu confesso que me senti aliviada. Foi uma sensação de liberdade. Eu pensava, agora eu vou ter um tempo para mim, sem brigas e sem choro. Mas essa sensação durou poucas horas. Logo, fui inundada por um vazio sem tamanho. O Espírito Santo me tocou naquele momento e caíram as escamas dos meus olhos. Eu olhei para tudo o que tinha acontecido nos últimos meses e parecia que agora eu estava ali em mim e que não era eu vivendo aqueles momentos de briga. Passou tudo como um filme na minha cabeça. Eu lembrei de todos os nossos momentos bons, de como tudo começou e de como fizemos sempre tudo tão certinho no nosso relacionamento, desde o início do nosso namoro. Me veio um sentimento de esperança, de que ele voltaria atrás, de que ele também pensaria no início, no nosso começo, de como a gente lutou para ter tudo que a gente tinha e para estar junto naquele momento. Eu pensei que ele chegaria em casa, a mãe dele daria conselhos para ele voltar, sei lá, qualquer coisa. Aquela noite eu fui dormir com a pior sensação que alguém pode ter: abandono, tristeza. No dia seguinte eu acordei, tive que vestir uma máscara, pois eu sabia que a minha mãe perguntaria dele, e eu não queria preocupá-la. Por dentro, meu coração estava quebrado. Nesse dia eu liguei para ele e ele me disse que viria no domingo para a gente conversar. Eu lembro que passou muita coisa pela minha cabeça, aquele momento, e o tempo não passava. Até que chegou, então, o domingo. Ele veio até em casa pra gente conversar. E fomos de carro até um local tranquilo. Eu lembro que o clima não era nada bom. Já não era aquele passeio de carro feliz que fazíamos. E aquele já não era o meu marido. Aquele rapaz gentil que me amava e que fazia de tudo por nós. Conversamos, mas não teve acordo. Como eu disse, por mais que eu tentasse, o coração dele já havia endurecido. Aquela foi uma das piores noites da minha vida. Embora exausta física e psicologicamente, eu não conseguia dormir. Passei a noite em claro e as horas não passavam. Eu lembro que durante a semana eu tentei contato algumas vezes por telefone, mas tudo em vão. Ele já tinha tomado a decisão dele. Foi então que eu logo percebi que eu não poderia fazer nada com as minhas próprias mãos. Eu não poderia obrigá-lo a voltar e nem obrigá-lo a me amar. Naquele fim de semana que tudo aconteceu, depois das escamas caírem dos meus olhos, a U me dizia para eu procurar uma solução para o meu casamento. Foi quando, eu não sei porquê, decidi abrir a internet e buscar uma ajuda. Me recordo de escrever algo do tipo: como salvar meu casamento. O primeiro site que eu tive acesso foi o da Erin Shelley, onde encontrei o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Eu li esse livro em 2 dias. Naquela noite, naquele momento, caíram ainda mais as escamas dos meus olhos. Lembrei do quanto eu tinha errado durante o meu casamento, do quanto eu tinha sido uma mulher tola e fui invadida de um terrível arrependimento. Eu construí a minha casa sobre a areia e não soube em nenhum momento valorizar o que Deus tinha me dado. Eu encontrei também o site do Ministério Atalaia de Deus, onde li vários testemunhos de casamento restaurados, que me encheram de esperança de que teria meu casamento de volta. Foi através desse site que eu descobri o que Deus ordena sobre o casamento e o quão sério era esse assunto para Ele. Deus me deu esperanças. Mas as coisas não foram fáceis como eu pensei. Eu era constantemente invadida por um vazio e tristeza. Entregar tudo nas mãos de Deus não era tão fácil assim. Eu sentia muita saudade do meu marido. Eu estava com ele desde que eu me entendo por gente. Passei a minha adolescência, cresci, amadureci e virei adulta com ele ao meu lado. Fazíamos tudo juntos. E quando ele estava de folga, ficávamos o tempo todo um com o outro. A saudade estava demais. Decidi ligar para o pastor Henrique Lino, do Ministério Atalaia de Deus. Ele me disse para eu assistir nos vídeos no site dele e que ele me retornaria. Ele me retornou,
Conversamos, ele foi muito gentil, mas naquele momento eu não tive sabedoria para lidar com todas aquelas informações, e o conflito que eu estava vivendo dentro de mim me torturava. Logo chegou o Natal e eu decidi procurá-lo. Ele aceitou conversar comigo, mas nada tinha mudado. Ele já estava decidido. Eu me lembro do quanto fiquei triste naquele dia de Natal, mas tive que chegar em casa e vestir mais uma vez uma máscara, porque a minha mãe sabia que eu tinha ido encontrá-lo e estava me esperando. Eu não queria entristecê-la, ainda mais, pois os meus pais também estavam sofrendo muito com toda aquela situação. Eu tive que sorrir quando estava chorando por dentro. Me lembro que em alguns momentos do dia eu corria para o banheiro ou para a minha casa para poder chorar sozinha. Eu me apeguei muito a Deus, orava o tempo inteiro em silêncio. Muitas vezes eu também ia para minha casa para orar. Eu me jogava no chão, me ajoelhava e pedia para Deus cuidar de mim naquela noite. Deus foi sem dúvida muito bom para mim. Alguns familiares que nunca tinham vindo na casa dos meus pais resolveram vir de viagem naquele Natal. Eu lembro que pensei como seria ruim ter que recebê-los em meio àquele turbilhão de acontecimentos. Mas Deus foi tão bom que foi o contrário. Eles terem vindo foi muito bom para os meus pais. Assim eles se distraíam, saíam e eu me sentia aliviada por eles estarem aqui. Deus foi tão bom comigo que tudo aconteceu e logo eu entrei de férias da faculdade. Eu dediquei então meu tempo exclusivamente para Deus. Naquele verão, eu orava, comecei a ler a Bíblia pela primeira vez e cada vez mais conhecia Deus. Algumas semanas depois o Rodrigo me liga. Eu, que estava naquele momento de oração, fazia jejum, clamava, buscava e queria e pedia para Deus pela restauração do meu casamento. E ele me fala sobre o divórcio. Eu tentei convencê-lo de toda maneira de que aquilo não era o que Deus queria, que aquele não era o propósito de Deus para um casamento e que era um grande pecado. Tínhamos uma esperança chamada restauração, mas ele mais uma vez não quis me ouvir. Já estava com o coração endurecido. Então, pessoal, essa é a primeira parte da minha história. Eu vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Logo eu volto com a segunda parte dessa história. Sem dúvida, tudo será para a honra e glória de Deus.